Bueno, sí, nos encontramos en un break de la presentación que se hizo hace un ratito de abordaje de conflictos en las organizaciones. Nos encontramos con la doctora Regina Michelon, quien nos va a explicar cómo en Brasil ella, en Río do Sur me parece que estuvo trabajando, Río Grande do Sur, ella trató de solucionar este tema de las negociaciones de abordaje de conflictos en las organizaciones. Sobre todo me interesa que ustedes comprendan qué pasó en Brasil cuando se cambiou de modelo, del modelo sindical, del modelo vertical al modelo horizontal. Na verdade, quando as organizações, não só pela mudança do nosso modelo político no Brasil, onde os sindicatos passaram a ter uma participação muito mais ativa e nós tivemos toda uma mudança de modelo político, e isso coincidindo com as mudanças das teorias organizacionais. Se abandona, ou pelo menos se vai se deixando para trás as ideias de Fayol e Taylor, que são os clássicos da teoria da administração, e passam a ser adotadas teorias e práticas voltadas a uma atitude horizontal. Surge então, ao invés do chefe, o líder, ao invés... A comunicação cambia, Regina. Sim, e ao invés dos grupos de trabalho, as lideranças das equipes, né? E com tudo isso, onde passa a se valorizar a participação do trabalhador no contexto organizacional, porque isso se entende com todo um caldo de cultura que pode ser agregado e trazer melhores resultados financeiros à organização. Com isso, o que acontece? Os conflitos começam a aparecer. Antes se dizia, eu mando, você obedece, e os conflitos ficavam embaixo do tapete. Ora, com essa nova atitude, as empresas começam a ter que lidar com as pessoas, e surge, surge a necessidade das relações negociadas. Me cabe há bom tempo, há 20 anos... Você, Regina, trabalha no governo, Trabajava no governo. Até que você tuvo toda essa transição. Sim. Com a comunicação do modelo sindical. Sim. Estive no Ministério do Trabalho de 76 a 92. Então, acompanhei... É a vantagem da idade. Não é? Acompanhei toda essa mudança. Bom... Depois disso, então, o que se viu dentro das organizações? A necessidade de que se lidasse com o conflito de uma forma competente, para que ele não impactasse os custos, ou pelo menos minimizasse esse impacto, que facilitasse a troca de informações, que facilitasse, então, essa cultura. Esa cultura. A mí me gustó mucho, Regina, el tema de cómo usted lo profundiza en un laboratorio universitario cuando se construye de alguna manera el consenso del lenguaje que se va a utilizar. Sim. Então, toda essa forma de introduzir a ideia do terceiro facilitador, que na verdade é isso que se busca, se parte da minha docência, depois dos anos 90, em universidades brasileiras, especialmente uma no Rio Grande do Sul, que se chama Unicinos. E nos cursos de pós-graduação, nós passamos a ter contato com diretores de empresas, gestores, executivos, e todos eles preocupados como se deveria negociar. Ora, nada mais é a negociação que para, a negociação que sofre interrupções por não se saber lidar com ela acaba demandando um terceiro. E todo isso, Regina, me parece, não sei, que afeta a produtividade. Sim, diretamente. O custo, a produtividade e o custo, claro, por decorrência. Então, o que acontece? Se procurou trazer essa ideia. Primeiro, não estamos mais em relações verticais. Eu mando e tu obedece. Estamos agora em relações negociadas. Para que se possa desenvolver a empresa dentro dessa ideia, essa cultura, nós precisamos... Formar de outra maneira. Se preparar. Claro. Ter preparo, não é? E, ora, esse preparo se procurou fazer de uma forma muito simples.
não criando um programa sofisticado ou complicado de participação, de intervenção como terceiro, porque isso seria, na verdade, haveria rejeição. Se procurou trabalhar um programa, uma ideia em que todas as pessoas que tivessem interesse nisso, tivessem disponibilidade. Eso sería la construcción del consenso, sí, para no profundizar el conflicto que podría tener la transición. Claro. E aí nós já estamos falando num outro momento. Nós já teríamos passado pela transição, claro, e já estamos falando num momento extremamente competitivo, claro, onde as empresas precisam manter os seus resultados. E para manter esses resultados, é uma questão bem operacional, não é? Nós precisamos saber resolver conflitos. É isso. Não dá para enfeitar muito. É isso aí, é resultados. Ora, com isso fomos introduzindo práticas dentro das salas de aula. Essas práticas, elas tiveram duas formas de funcionar, seja dos diretores, dos executivos, colocando isso nas suas equipes, como também ao contrário. Porque algumas vezes as empresas chamam porque sentem que está havendo impacto na produtividade e se descobre no decorrer do trabalho que o maior problema está na direção. Uma questão é o diretor, o executivo da empresa, o boss, ter essa noção intelectualmente. Outra coisa é viver isso. Sim. E o que acontece? Muitas vezes se constata que a organização da empresa chama, porque se dá conta do problema, e o que nos dizem, o que nos diz o grupo com quem vamos trabalhar? Que o problema está na direção. E aí nós temos que usar uma estratégia de introdução ao contrário. Isso, claro. Sabe? Não é só o fato de ter intelectualizado a questão. Nós temos que viver as relações negociadas. Então, passa a ser um trabalho da base. Uma dinâmica. Uma dinâmica da base. Então, esse é o meu maior desafio. Porque isso é muito interessante. Hay que descubrir también. Sí, sí. Hay que tener como un ojo clínico, como sí, el médico. Sí, sí. Y descubrir en qué lugar puede estar el tema del problema que hace que haya un impacto, sí, en las relaciones con algún conflicto. Regina, me ha encantado tu charla, hemos aprendido todos muchísimo, acá están todos muy atentos a lo que vos decís, y quisiera que vos le mandaras algún mensaje a las nuevas generaciones en relación a la formación, porque a veces están un poco, digamos, se sienten un poco frustrados de tener que prepararse y de no ver a veces demasiadas oportunidades, pero por todo lo que hemos escuchado es elemental, por lo que hemos escuchado, y es necesario que haya cerca de las empresas o cerca de las organizaciones estas econômicas, personas que sean profissionais. Muito bem, pois olha, todo esse tempo de trabalho e contato com as formas de resolução do conflito, se tem uma certeza, não é? Não tem volta. Nós estamos usando, praticando, afinal, pondo na vida das organizações todos esses modelos, todos esses instrumentos para que os resultados sejam melhores, para que as pessoas sejam mais felizes, para que a vida na organização seja mais saudável e de melhores resultados. Eu digo a todo aquele que se propõe a estudar mediação, etc. Primeiro, eu abro o conceito. Mediação, para mim, é lato sensu. Nós temos que sair dessa noção tão formal, tão... Eu abandonei isso há muito tempo. Então, penso na mediação lato sensu. E de quanto essa mediação lato sensu, ou facilitação, como eu tenho até preferência, ela pode ser útil e pode ser possível eu usar, você usar. E aquele que está ali na organização, no seu cotidiano, usar. Ele já é um facilitador. Claro. Ele já é um facilitador. Ele tem tudo na mão. Tendo as ferramentas, claro, nós temos que dar um arcabouço, um instrumental, que se dá de uma forma muito simples. Agora, a partir daí, ele já pode intervir como terceiro facilitador. Claro. Isso dá uma operacionalidade até nas relações familiares do próprio grupo que a gente tem percebido. Então, essa é a minha contribuição.